Olá, eu sou Denise Alves de Alencar e sou professora no Tocantins. Hoje o nosso bate-papo é sobre Google Formulários ou Formulários Google, essa ferramenta que tem nos auxiliado tanto nesse período de ensino remoto. O Formulários Google é um aplicativo que pode ser usado por estudantes ou por qualquer pessoa que deseja fazer uma coleta de dados. No entanto, o meu direcionamento é para os professores, porque eu acredito que uma aprendizagem colaborativa é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento tanto do profissional quanto dos alunos, ou mesmo da escola como um todo. Isso porque, quando trabalhamos juntos, criamos uma visão coletiva e uma responsabilidade compartilhada sobre o nosso ambiente e sobre o desempenho da nossa escola. Então, vamos começar. Existem dois caminhos para você chegar no formulário Google. Primeiro, você pode abrir uma aba no seu navegador e digitar forms.google.com. E ele abrirá o aplicativo para você. Nesse momento, o que nos interessa é criar um formulário novo, iniciar um formulário novo. No entanto, o que eu indico é que você inicie sempre do seu Drive, certo? Bom, uma vez dentro do Drive, você tem duas opções. Primeiro, ir direto no novo, desce até o mais e vai para o seu formulário, ou você procura aqui no seu mosaico de aplicativos pelo ícone do Formulários Google. Aqui na minha conta pessoal ele não aparece ali, mas na minha conta institucional ele aparece. Então, novo ou mosaico de aplicativos, é a mesma coisa. No entanto, eu ainda indico que você tenha uma pasta, um espaço reservado para fazer isso, que você já crie diretamente dentro da sua pasta. Organize o seu Drive para que seja fácil encontrar os seus documentos. Vamos então, botão direito, nova pasta, formulários. Pode ser atividades ou a série que você está ensinando, né? A matéria que você está ensinando. Enfim, eu criei a pasta formulários. Vou, com o botão direito, alterar a cor para que ela se destaque aqui quando eu precisar procurar. Então, vamos dizer que azul sejam as atividades dos meus documentos de escola, vermelho sejam os meus documentos pessoais, enfim, organize-se. Pessoal, 2 cliques, estou dentro da minha pasta, novamente 2 caminhos. Ou novo, clica no novo, desce até o mais, formulários Google, ou ainda com o botão direito, mais, formulários Google. Quando você clicar, ele abrirá um formulário em branco para você. Bom, por onde eu gosto de começar? Uma vez dentro do meu formulário, eu vou ao título. Então, por exemplo, atividade avaliativa da matéria que você dá. Você vai aqui em cima, onde ainda está escrito formulário sem título, e dá apenas um clique e ele copia o mesmo título para lá. Ao lado do seu título, você tem uma pasta e uma estrela. Vamos supor que você criou o seu formulário lá no caminho do seu navegador, forms.google.com. Lá, quando ele abrir para você, vai ter essa opção, e aí você pode, ao final, clicar e mover para a pasta que você teria aqui no seu Drive, certo? Ou ainda clica na estrela e ele fica entre os seus favoritos, e lá no seu Drive você vai encontrar rapidinho, buscando pelos favoritos. Mas como eu já estou dentro da minha pasta, isso é desnecessário. Próximo passo é vir aqui em personalizar tema. É uma das primeiras coisas que eu faço porque todo formulário do Google ele já tem essa cor padrão. Então, a primeira coisa que eu faço é mudar. E eu mudo com um cabeçalho. Para fazer o cabeçalho, a gente vai fazer depois um outro vídeo. Nós vamos apenas mudar a cor do tema. Vou botar um vermelho porque já destaca. Mudo, se eu quiser, a cor do fundo. Uma vez que eu dei uma boa personalizada, posso fechar e vou em configurações. Esse passo eu faço antes de qualquer pergunta que eu crie. Configurações. Aqui dentro nós vamos trabalhar geral, a apresentação e os testes. E só vou salvar ao final para que não feche e abra o tempo todo. Então, coletar endereços de e-mail. Isso é importante para nós que trabalhamos com contas institucionais. Se você não trabalha com conta institucional, trabalha com e-mail particular dos alunos, eu indico que a sua primeira pergunta no seu formulário seja o nome. Daí o aluno vai ter que escrever o nome dele. A seguir, limitar a uma resposta
Isso é importante porque quando o aluno envia o formulário, se você não clicar aqui e limitar uma resposta, vai aparecer para ele enviar nova resposta. Então, o aluno viu que errou uma determinada pergunta e ele pode sim enviar um novo formulário. Apesar de que, se isso acontecer, você pode dizer que o primeiro é o que vale. Editar após o envio, jamais. Ver gráficos de sumário de respostas de texto, não acho interessante, então vamos para a apresentação. Mostrar barra de progresso, também não acho interessante para o aluno. Embaralhar a ordem das perguntas. Desde que o seu formulário não tenha vídeos ou não tenha imagens, é uma opção interessante, porque às vezes um aluno abre a pergunta X é a primeira, outro aluno abre aquela não é a primeira, já é outra. Mensagem, eu não coloco porque eu sempre gosto de colocar vídeos ou imagens no meu teste. Mensagem de confirmação, isso é pessoal. Por exemplo, obrigada por seu empenho. Sempre gosto de colocar aqui. E por último, testes. É aqui que nós vamos criar o nosso quiz avaliativo, nossa prova avaliativa. Clica no botão criar teste. Liberar nota imediatamente após o envio, eu não indico. Eu sempre escolho posteriormente, depois da revisão manual. Por quê? Experiência própria. Vai que você, sei lá, de alguma forma esqueceu de colocar a resposta, de marcar, né, a resposta para o aluno. Aqui você tem como corrigir isso. Para que o aluno possa ver as perguntas erradas, eu tiro. Para que ele pode ter acertado ou não, ele vai ficar na dúvida. E aí a gente dificulta um pouquinho a troca de respostas, né, de imagens, de respostas de questões que eles acertaram para os colegas. Então, perguntas erradas ou corretas, ou mesmo os valores, eu deixo para colocar isso manualmente depois. Agora sim, subo e desço a barra, fiz tudo. Agora eu posso salvar e as configurações já estão ok. Eu vou para a minha primeira pergunta. Então, vamos lá. Por exemplo, se você marcou a opção de embaralhar perguntas, então não numere, tá bom? Se você não marcou, como eu não marquei, para embaralhar, eu poderia colocar a pergunta número 1. Então, vamos lá. Qual a classe gramatical que nomeia seres em geral? Rimando, né? Qual a classe gramatical que nomeia seres em geral? Vou trabalhar com essa primeira. Aqui ao lado, você tem as possibilidades de trabalhar o seu tipo de formulário, a sua pergunta. Pode ser resposta curta, se for uma questão aberta. Pode ser parágrafo, também uma questão aberta, porém maior. Múltipla escolha. Upload de arquivo, se você quer que o seu aluno mande a foto de uma atividade, de um cálculo, de uma redação, se você quer que ele mande um vídeo que ele produziu, e outras opções em escala, em grades, várias possibilidades de resposta, data e horário. Então, vamos começar com múltipla escolha. Então, minha opção A seria a classe dos artigos. Segunda opção, a classe dos adjetivos. Terceira opção, a classe dos substantivos. Quarta opção, a classe dos numerais. Vai aqui, né? Vou trabalhar apenas com ABCD, 4 opções. E aí, quando você clicou, trabalhou ali em configurações, criar teste, abriu para você essa chave de resposta. Na chave de resposta, você vai indicar para você, ou se fosse revisão para o aluno, né? Ele já saberia qual você poderia ter marcado, que ele poderia ver a resposta imediatamente após o envio, ele ficaria visível para ele. A sua resposta correta e adicionar um feedback de resposta. Se o seu aluno errou, você pode marcar um link, clica no link e você poderia ter um link de uma videoaula do YouTube, ou você ter gravado uma videoaula, subido para o YouTube, e aí você pega o link desse vídeo e coloca. Ou você poderia usar o link dos slides do seu Google Apresentações que você utilizou na apresentação daquela aula. Se fosse, óbvio, uma revisão, um trabalho.
Numa prova, a gente não iria fazer isso. Numa prova, o seu feedback seria, por exemplo, que pena, estude mais. E para o aluno que marcou a resposta correta, o feedback poderia ser parabéns, poderia ser um videozinho com um GIF, né, comemorativo. Salva, coloca, se valeu um ponto, coloca um ponto. Vamos, normalmente, menos que isso, não grava, mas vamos tentar. Meio ponto, deixei lá. Vamos ver ao final se ele vai gravar. Concluído, não se esqueça jamais de clicar em obrigatório. Bom, esses 3 pontinhos aqui, vou passar rapidamente por eles. Na descrição, se você clicar em descrição, ele abre para você aqui a descrição e, por exemplo, como eu estou trabalhando com classes de palavras, eu poderia colocar na descrição CP. Tem que ser uma descrição que eu vá reconhecer depois, porque quando eu for reutilizar um formulário, eu posso precisar de perguntas que eu trabalhei sobre classes de palavras. Então, eu sei que a descrição é CP. Eu busco pela descrição e ele vai abrir para mim todos os formulários que tem essa descrição, CP, certo? Se eu não quiser, não precisa, não marca. Abaixo da descrição tem ir para a seção com base na resposta. Esse é um tipo de formulário mais elaborado, que você precisaria fazer todo um cronograma, quantas sessões você vai precisar. Por exemplo, não indico que fosse em prova também, a não ser que você faça pequenas questões com pequenos formulários, um formulário para cada questão, para direcionar seu aluno. Acho que vai dificultar, pode ser que dificulte um pouco mais. Você criaria, então, dentro de uma revisão ou de uma atividade mais lúdica, para cada pergunta você teria 2 sessões. Por exemplo, a sessão das respostas erradas e a sessão da resposta correta, que o levaria para a próxima pergunta. Tá? Então, fica para outro vídeo. Ordenar as opções aleatoriamente quer dizer artigos, adjetivos, substantivos, numerais. A minha resposta correta aqui é substantivos, é a minha terceira opção. Então, se eu marcar em ordenar as opções aleatoriamente, quando eu fosse criar, ou no caso aqui, quando eu fosse copiar a minha próxima pergunta, eu não precisaria modificar a minha opção correta. Porque se ela vai ordenar aleatoriamente, nessa pergunta é a terceira opção, na próxima é a segunda, na outra é a quarta, na outra é a primeira, enfim. Seria aleatório. Você não precisaria se preocupar em toda hora trocar a chave de resposta. Muito bem. Então, vamos lá. Mas você coloca, olha bem. Aqui o substantivo é a minha resposta correta e ela é a terceira opção. Para você marcar, ordenar as opções aleatoriamente, a sua resposta correta seria sempre a terceira. Para o aluno, é que vai aparecer sempre de forma aleatória. Correto? Então, tornei obrigatória e vou copiar. Então, veja bem, eu poderia ter vindo aqui, nessa bolinha com mais, no meu menu, e adicionar pergunta. Abriria uma pergunta em branco, que eu teria que fazer todo aquele processo novamente. Agora, copiando, não. Copiando, eu tenho tudo que eu já marquei na outra, eu tenho aqui. O feedback manteve, ela ser obrigatória manteve, a terceira opção correta manteve. O que nós vamos fazer? Apagar a pergunta. E outra coisa que eu faço imediatamente é, como eu não marquei ordenar aleatoriamente as respostas, deletar que a minha resposta correta é a terceira opção, para que eu não esqueça, tá bom? Senão vai ficar sempre terceira, 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 terceira. E aí vamos supor que a minha pergunta seja: qual o resultado de 2 vezes 5? Pergunta. Qual o resultado de 2 vezes 5? Minha primeira opção, 8, dou Enter. Segunda opção, 10, dou Enter. Terceira opção, 6, dou Enter. 12. Muito bem, 4 opções ABCD. Lembra que eu deletei a resposta, o lugar onde estava a resposta, e vou marcar agora 10. O feedback permanece o mesmo. Se você quiser alterar, você vem na canetinha, edita. Se você quiser excluir, vai na lixeirinha. Novamente, vamos tentar colocar
que essa pergunta vale menos de um ponto, ela vale meio. Vamos ver se ele salva. Normalmente não salva. Concluído. Analisa, olha, ela já é obrigatória, tal. Muito bem, eu tô com duas perguntas e eu vou aqui nesse visualizar e vou ver qual é a imagem que o aluno tem, tá? Então, o meu aluno tem essa visão. O formulário vai aparecer assim para ele. Eu posso clicar nessa canetinha que está aqui do lado direito inferior e eu vou voltar para editar o meu formulário, só que veja que ele abriu uma nova aba. Eu já estava trabalhando nessa e essa aba era de visualização. Eu vou fechar a aba de visualização e vou fechar a que eu estava trabalhando, por exemplo. Vou ficar apenas com uma. Por que eu vou fechar a aba de visualização? Porque eu vim para visualizar quando eu estava na pergunta 2. Quando eu estiver na pergunta 3 e eu for parar novamente para visualizar, se eu clicar naquela aba que estava aberta anterior, eu vou ver só as duas. Aí vai ser aquele estresse, mas eu acabei de fazer a pergunta, eu não estou vendo a pergunta, o que aconteceu? Então, ele é instantâneo, ele salva instantâneo. Olhou, voltou, fechou. Fecha a aba de visualização. Se acontecer de você fechar essa que você está trabalhando, não se preocupe, que ele salva tudo automaticamente. Beleza. Só que eu não gosto dos meus formulários assim, tão brancos, tão crus, só a pergunta. Então, o que eu posso fazer? Clico na pergunta e se você observar aqui do lado da pergunta tem uma imagem. Ao lado das opções também tem imagens e eu ainda posso adicionar um vídeo. Eu posso adicionar, se eu clicar aqui nessa imagem, ela vai abrir um espaço, vou clicar para você ver, ó. Ela vai abrir um espaço para uma imagem antes da pergunta, tá bom? Vou fechar porque não é isso que eu quero. Eu quero que essa minha imagem acompanhe aqui, ó, a minha pergunta. Então, eu posso fazer um upload de uma imagem que está dentro do meu computador, do meu notebook. Posso tirar na câmera, de repente, uma imagem minha ou de um objeto que esteja próximo a mim. Ou eu posso ter o link dessa imagem, ou no Fotos, na minha galeria, ou no Google Drive, ou uma pesquisa de imagens do Google. A pesquisa de imagens do Google é interessante porque por aqui eu tenho imagens que são livres de direitos autorais. Não estou correndo nenhum risco, né? Pronto, escolher essa bicicleta está muito bonita. Seleciono, inserir, a imagem vem bem grande. Eu vou diminuir essa imagem, clico sobre ela, bicicleta bonita, diminuo para o tamanho que eu quero, como é apenas para ilustrar, né? Clico no mais, alinhar ao centro, se eu acho que tá grande, clico novamente, dou uma dimensionada, pronto, beleza, vou para a próxima pergunta. Aqui na minha próxima pergunta, já que era uma questão de matemática, né? Qual o resultado de 2 vezes 5? Eu vou fazer o seguinte: em cada opção, eu vou criar a minha imagem, tá? Mudei de ideia. Eu não quero que o meu aluno, sei lá, de repente é uma criança, tornar algo melhor visualmente para a criança, né? Então, primeira opção era 8. Vamos ver o que é que o Google tem para mim. Ai, esse 8 com coração tá bonitinho, mas vou nesse roxinho. 8. Selecionei, inserir. Muito bem, ela será a minha opção. Então, eu vou apagar o número 8. 10 é a minha próxima opção. Pesquisa de imagens. 10. Ai, não foi tão seletivo quanto o primeiro. Mas esse. 10. Eu tenho 10 borboletas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, 10 borboletas. Seria uma boa opção. 10 borboletas. 10. Terceira opção, 6. Imagem. Pesquisa de imagem do Google. Você poderia também ter selecionado essas imagens anteriormente, né? 6. 6, essa. 6. E por último, opção 4,
12. Imagem. Pesquisa de imagens do Google. 12. Enter. Essa vermelhinha mesmo. Selecionar, inserir. Opção 4, 12. Muito bem. Vamos visualizar como que o aluno vai ver? Então, olha, meu formulário já tomou uma cara diferente para o aluno. Olha as opções dos numerais como ficou. Muito bom. Gostei. Vou voltar na aba, olha lá em cima, não fui na canetinha para não precisar abrir uma nova aba. Vou aqui na minha atividade avaliativa e vou criar uma nova pergunta. Lembre-se que se você copiar, se você duplicar, ela já vem obrigatória, ela já vem com a chave de resposta. Já botei a chave de resposta. Já, opção 2. Vamos supor que agora eu queira um texto, e é um texto grande, não é uma pergunta de texto. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse TT, ó, título e descrição. Título e descrição. Não precisa ter título, não é obrigatório, mas vamos que você diga assim, leia o trecho a seguir. Muito bem, leia o trecho a seguir. O trecho que eu vou copiar e colar de um outro lugar, eu vou copiar aqui embaixo na minha descrição. Bom, poderia copiar o texto ali em cima no lugar do título? Poderia tranquilamente. Como que eu vou fazer? Vou abrir uma nova aba, poderia ir na internet, eu poderia ir num texto que eu tenha no meu Drive, mas vamos fazer o seguinte, eu estou trabalhando um livro com o meu aluno, então, como eu trabalho com a árvore de livros, eu vou abrir o livro que eles estão lendo no momento, por exemplo, O Filho da Bruxa, da autora Márcia Kupstas. Tudo bem, um beijo, Márcia. Abri o livro. Opa, selecionei demais. Ler agora. A árvore de livros que tem nos ajudado bastante, né, nesse período também, já que a nossa biblioteca não está disponível para gente. E eu quero uma pergunta, aqui é porque eu terminei de ler o livro, vamos voltar aqui. Um espaço qualquer. Vou pegar esse trecho, então, eu seleciono esse trecho, até aqui, Ctrl C, volto no meu formulário e na descrição eu dou um Ctrl V. Poderia ser um texto maior, não tem problema. Só para você ter uma noção. Então, aqui embaixo, eu coloco O Filho da Bruxa, de Márcia Kupstas. Muito bem. Adicionei o texto, não a pergunta. Agora, eu vou, no mais, e adiciono pergunta. Mas eu vou ter que começar tudo de novo, tal, não sei o quê. Não, não precisa. Eu poderia vir aqui, vamos ver essa aqui que tá menor. Eu poderia vir nessa, duplicar, e aí o que é que eu faço? Só que você tem que ter cuidado para não se enroscar aí nas suas perguntas, né? Eu vou clicar nesses pontinhos e vou descer minha pergunta, ó. Pronto, eu quero ela aqui. Ela vem, tá vendo? São móveis. Lembra que eu já havia criado uma aqui? Então, essa aqui eu vou descartar. Excluiu a pergunta que você não queria. Você vem aqui nos 3 pontinhos no mais e remove também a sua imagem. Se quiser acrescentar uma outra, você pode fazer um print da imagem da capa do livro da Márcia, colocar aqui na pergunta, acompanhar, enfim. Lembre-se de excluir como primeiro a chave de resposta da questão anterior, para que você possa alternar, já que nós não marcamos em ordenar as respostas aleatoriamente. E aí eu tinha terceira, segunda, essa vai ser minha primeira. A minha primeira opção será, pergunta, né? Vamos deletar. Então, o que eu quero aqui? Eu quero saber o tipo de narrador, por exemplo. Olha, diz assim, quero saber aqui qual o foco narrativo e o tipo de personagem
Opa, desculpa. E o tipo de narrador da obra lida. Bom, essa pode ser uma resposta de parágrafo. Poderia ser uma resposta curta, mas dependendo do aluno que quer fazer a resposta completinha, né? Eu vou deixar como parágrafo. Obrigatória. Não vou colocar a chave de resposta, por quê? Porque se o meu aluno começou com letra minúscula, eu vou descontar uns décimozinhos dele, mas só esse fato de se na minha chave de resposta eu comecei com letra maiúscula e ele começou com letra minúscula, não importa qual seja a resposta dele, já vai dar errado. Se ele escreveu qualquer coisa diferente do que você colocou, a não ser que você pense em todas as opções de resposta e no seu feedback você coloque todas essas opções de resposta. Então, eu prefiro corrigir manualmente, como eu já havia marcado lá depois. Então, eu tenho aqui 3 perguntas. Acho que já pergunta com texto longo. Vamos ver a visualização do aluno. O aluno terá, então, uma pergunta com imagem, opções com imagem, um texto com a pergunta a seguir, na sequência, tá vendo? Beleza, gostei. Ó, volto onde eu estava trabalhando, fecho as minhas abas que eu já abri anteriormente para visualização e eu posso acrescentar uma questão que vem acompanhada de um vídeo. Então, pergunta... Não, desculpa. Eu quero que o vídeo venha antes. Então, vídeo. Vou pesquisar. Por exemplo, vou pegar um vídeo que eu coloquei. Deixa eu ver. Em uma atividade. Um vídeo que eu usei em uma atividade. Aqui. Colocação pronominal. Pronto. Esse vídeo eu fiz para uma atividade. Então, veja, você não vai digitar o nome do vídeo e colocar aqui aleatoriamente, sem ter assistido antes, né? Então, por favor, escolha antecipadamente para você já saber qual é o vídeo, o tempo desse vídeo, se é realmente o que você quer. Seleciono, inserir. E aí, ele vai vir após aquela última pergunta aberta que eu fiz. Tem um título para esse vídeo? Coloque. Não tem? Coloco. Por exemplo, assista ao vídeo abaixo para responder a próxima pergunta. Por exemplo, poderia ser só assista ao vídeo a seguir, né? Alinho ao centro e vou, sim, agora abrir a minha pergunta. Lembrando que eu não precisava ter deletado, bastava ter subido a pergunta, né? E aí eu faço, então, a minha pergunta. Por exemplo, como se chama a posição do pronome oblíquo? O pronome oblíquo que vem antes do verbo na oração. Como se chama a posição do pronome oblíquo quando ele vem antes do verbo na oração? Bem, posso deixar aberta, né? Resposta curta, que aí é só aquela palavra, como se chama. Não esqueça de tornar obrigatória, porque eu não copiei, eu criei, né? Não vou colocar a chave de resposta em respostas abertas, mas vou dar uma visualizada. Então, visualizar. Atividade avaliativa, e-mail, pergunta, respostas, texto, pergunta, vídeo, pergunta. Muito bem. Agora, volto para minha atividade, fecho a visualização e vou enviar. Como que eu faço isso? Vou clicar em enviar, vou clicar na correntinha para criar o link, vou em URL curto para não ficar esse link deste tamanho e clico em copiar. A partir daqui está pronto. Você pode fechar aqui,
você pode fechar o seu formulário e lembre-se que você estava trabalhando, fechar árvore de livros, no seu Google Drive. Ele está aqui, ó, dentro da sua pasta. Mas agora eu quero publicar no Classroom para esse aluno. Então, eu vou pesquisar. Você que está trabalhando com Classroom, óbvio. Se você quisesse mandar o link pelo WhatsApp, se você quisesse mandar pelo Facebook ou qualquer outra plataforma que você estiver usando, à vontade. No nosso caso, no meu caso aqui, eu vou abrir a minha sala que eu criei para fazer essas demonstrações e vou em atividades, criar atividade. Título, vou dar o mesmo título que eu dei lá no meu formulário. Atividade avaliativa da matéria tal, coloco instruções, se for o caso, e aí, em adicionar, deixa eu me tirar daqui. Em adicionar, eu tenho duas opções. Ou eu vou ao meu Google Drive, provavelmente ele vai ser, vou mostrar aqui, ó. Ele vai ser um dos primeiros documentos que vai aparecer, porque foi o último, ele abre em recente, foi o último que eu trabalhei, ele tá aqui. Se fosse algum documento, algum tipo de atividade que tivesse no meu computador, eu iria em Upload. Posso ir, se for uma atividade mais antiga, não foi das recentes que eu trabalhei, eu iria em meu Drive. Enfim. Mas lembram que eu copiei a URL? Então, eu vou adicionar link, porque eu já estou com ela copiada. E aí, clico aqui, Ctrl V. Pronto. Adicionar link. Uma vez que eu adicionei, tá aí a atividade inserida. Agora vou trabalhar aqui do lado direito. Vamos lá. Pontos. Vai valer 4 pontos. 2 perguntas abertas, 2 fechadas, meio, 3 pontos. 3 pontos. A data de entrega. Vamos escolher. Clica em cima. Ele sempre vai abrir com a data do dia posterior. Então, preste atenção a isso. Se é uma atividade para ser feita no mesmo dia, se ela é realmente para ser entregue no dia anterior, vamos colocar aquela para ser entregue hoje, no mesmo dia que você vai aplicar. Não, vamos colocar para amanhã. Porque aí a gente trabalha ali em cima ao invés de criar atividade, nós vamos programar. Então, é para entregar amanhã, dia 20, correto? Dia 20, e o horário às 13 horas. Então, amanhã, às 13 horas. O tópico, eu acredito que quem trabalha com Classroom já fez o tópico. Se não tivesse o tópico, você cria aqui. Mas ela é uma atividade, não é um material. Tá lá, tópico atividades. Para todos os alunos, caso fosse uma atividade específica, você iria clicar aqui, selecionar apenas o aluno que você quer que receba aquela atividade, se fosse uma atividade extra, então. Não vou clicar em criar atividade, porque senão ele vai e publica automaticamente para o meu aluno e vai o e-mail para ele avisando que chegou nova atividade. Eu vou aqui na setinha ao lado e vou clicar em programar. Se fosse algo que eu queira terminar depois, eu vou ali naquele salvar rascunho, né? Mesmo que você saísse, o rascunho ficaria salvo, tá? Programar atividade é que dia que você quer, que hora que você quer que a atividade fique disponível para o seu aluno, para que ele veja. Então, ele vai entregar dia 20 às 13 horas. Mas eu quero que ele veja no dia 20, ou poderia ser hoje mesmo, né? No próprio dia, mas num horário diferente do que você está fazendo. Então, do dia 20 às 8 horas, vamos deixar o horário já tá aqui, senão se eu quisesse eu poderia modificar. Ele vai receber e ele tem até 1 da tarde para me entregar. Programar. Programei. Então, é uma atividade que eu já fiz com antecedência. Veja que ela ficou cinza claro, porque ela não está visível ainda para o aluno. Ela vai ficar visível para o aluno, ó, amanhã às 8 horas da manhã. Caso eu queira modificar alguma coisa aqui, eu venho nos 3 pontinhos da atividade, clico, e aí o que é que eu quero? Excluir ou editar? Você clica, entra, depois salva novamente. Muito bem. Essa é a visão para o professor. Agora, vejam como o aluno, deixa eu trocar a conta,
como o aluno vai visualizar essa atividade que você enviou. Esse aluno está inscrito no meu Classroom. Ele chegou, ela não está aqui para ele. Não apareceu, ó, atividade avaliativa, não está aqui. Então, vamos voltar lá e vamos automaticamente. Vou tirar a programação. Para isso, eu vou em editar. Aqui, atividades. Ó, os 3 pontinhos, editar. Muito bem. Vamos supor que o dia 20, às 8 horas, já chegou. Então, eu excluo a programação e vou criar atividade. Opa, o meu aluno vai saber imediatamente que chegou uma atividade para ele. Como? Olha, esse desenho é minha visão de horas. Quando ele clicar, ele tem aqui ver atividade. Ele pode ir direto aqui ou ele pode ir em ver atividade. 2 passos que o aluno precisa fazer aqui. Primeiro, uma coisa é responder o formulário. Muito bem. Ele vai abrir. O que aconteceu aqui para mim que está aparecendo a canetinha ali do lado? Está aparecendo porque ele reconheceu que o meu e-mail, que eu, a aluno e eu, professora, somos a mesma. Então, ele me deu acesso a editar. Por isso que a canetinha está aparecendo ali. Para o aluno não vai aparecer, tá bom? Então, seu endereço de e-mail. É obrigatório, lembre-se. Qual a classe gramatical que nomeia os seres em geral? Marco. Qual o resultado de 2 vezes 5? Marco. Vamos marcar uma errada para você ver como que fica lá. Ó, marco. Leia o trecho. Okay. Qual o foco narrativo? Primeira pessoa. Tipo de narrador. Narrador, personagem. Beleza. Vamos supor aqui, ó. Como se chama a posição do pronome oblíquo que vem antes do verbo na oração? Tá lá o vídeo, né? Mas vamos supor que fosse uma questão de prova que não tivesse. Então, eu não sei. Vou enviar. Não sei essa pergunta. Essa pergunta é obrigatória. Não tem como ele enviar se ele não escrever alguma coisa. Então, nem que seja não sei, prof. Esqueci, prof. Infelizmente, não lembrei. Alguma coisa. Tem que escrever. Enviar. Muito bem. Atividade avaliativa, obrigada por seu empenho. Ao receber isso aqui, ele já vai ter a certeza de que foi enviada. Agora, vamos para o professor. Qual a visão do professor? Muito bem. Ele criou essa atividade, não é? Ele vem aqui, clica na própria atividade e está aqui, ó. Um trabalho atribuído. Então, um aluno recebeu o trabalho. Clica. Quando o aluno entregar, ele vai vir aqui entregue. Por que que tá zerado? Se o aluno respondeu e enviou. Porque ele esqueceu de voltar lá nas suas tarefas e marcar como concluída. Uma coisa é responder o formulário. O professor recebeu o formulário? Recebeu. Você quer ver como? Olha, lembra do formulário? Aqui é o do aluno, né? Enviou, fechou. Vamos para aqui, ó. O drive do professor, onde ele criou. Quando eu entrar no formulário, no original dele, ele vem aqui em respostas. Ao clicar em resposta, ele já tem uma lá, ó. Individual. Ok. Individual, ele vai ver aqui, ó, quem foi o aluno que enviou. Tá aí. Foi esse Gmail que enviou a resposta. Então, enviou, professor recebeu. Mas o Classroom não adivinha ainda.
Então, o aluno precisa voltar lá e marcar a atividade como concluída. E ele pergunta novamente. Marcar como concluída, você confirma. Aí, olha a visão do... Vou fechar. A visão do aluno. E agora, olhe como o professor vai ver essa atividade. Ó, ele fez a atividade, pronto, 0 atribuído, porque não tem ninguém mais que só recebeu, alguém já entregou. Então, ó, devolvido. Era atribuído, agora é devolvido, ou seja, o aluno já devolveu para o professor já recebeu. Beleza. Tem como ele corrigir por aqui? Formulário não, não tem. O que ele pode fazer? Ou ele vai lá no original, ou ele pode vir aqui também, ó. Clica no formulário, que ao abrir o formulário para o professor, o original, deixa eu ver se eu estou na conta do aluno, estou na do professor. Instruções. Quando ele abrir o formulário, vai estar aqui, ó, a canetinha para ele editar. Então, ele pode começar a correção aqui já dentro do Classroom. Ele vem em respostas, individual, e vai corrigir. O primeiro e-mail que aparecer aqui, ó, individual, o formulário dele é esse que está aqui abaixo. Se tivesse vários alunos, o professor passaria aqui para frente, aí apareceria a próxima resposta, o próximo e-mail e os próximos formulários abririam embaixo. Esse tem o formulário da aluna que devolveu. Então, lembra que aquela primeira pergunta valia meio? Como não valia um ponto, ele não gravou. Então, manualmente eu venho e coloco 0,5. Se tá verdinho, ela acertou, né? Então, 0,5. Eu clico aqui fora e desço. Próxima pergunta, ele errou. Então, não preciso fazer nada, já tá o 0 lá. Próxima pergunta. Olha, era uma resposta aberta, ó. Certo, certo. Então, se valia meio, 1 ponto. Acertou. E assistir ao vídeo, não sei. Não tem nada aqui, porque eu não coloquei feedback. Então, 0. Errou. Aquela que estava aberta, coloquei a pontuação, beleza. Agora, não se esqueça de salvar. Quando você salva, a nota do aluno já vem aqui. Veja aqui. A nota do aluno já está aqui, ó. 1,5. Se é numa turma, o interessante é que você corrija todos e deixe para liberar a pontuação só no final, tá bom? Ou, se você preferir, você vem aqui e libera a pontuação. Então, todos os participantes ou desse aluno? Como eu só tenho uma, eu vou enviar. Você viu que tinha a opção de mandar uma mensagem se você quisesse para eles. Muito bem. Eu só consegui corrigir dentro da canetinha lá no próprio Classroom, porque eu ainda estava aceitando respostas. Se você vier às 13 horas, que foi o horário que você marcou, e clicar aqui, ó, vai dizer que não está aceitando mais respostas. Se algum aluno, se você esquecer de clicar e algum aluno responder o formulário depois das 13 horas, ele vai conseguir enviar. Só que vai chegar para você no Classroom enviado com atraso. Você decide se aceita ou não. Se foi um combinado que enviado com atraso era 0, é um combinado seu com a turma. Agora, o mais certo era, às 13 horas, você vem aqui e desmarca o aceitando para não aceitando, aí o aluno simplesmente não consegue mais enviar o formulário dele, mesmo que ele estivesse no meio do formulário, certo? Não envia mais. Muito bem. Então, ó, volto no Classroom, eu vou lá, atividade avaliativa, e veja que a canetinha não aparece mais para mim, porque antes disso eu fechei. A não ser que eu queira retomar e aí vai aparecer. Aí corre o risco de algum aluno conseguir enviar, porque eu abri para retomar a coleta de respostas. Não é isso que eu quero, que a gente quer, né? Muito bem. Então, primeiro trabalho é isso. Agora vamos voltar na visão do aluno. O professor devolveu, não é? Corrigiu e devolveu para o aluno. Então, deixa eu trocar minha conta, que eu fechei. Minha conta de aluna. Como vai aparecer para mim o trabalho que o professor já corrigiu e já devolveu?
Vamos lá. Atividades. Lembrem-se, alunos, vocês alunos, que se você tiver no Google Agenda e clicar, aqui ficará visível para vocês todas as atividades que os professores programaram para a semana ou para o mês, como você tiver organizado, certo? Lembra que eu coloquei para o dia 20 às 13 horas? Está aqui programado, bom? Mas como eu sou um bom aluno, eu resolvi fazer antes, então, vamos lá. Vou na atividade, ó, devolvido. Muito bem. Ver atividade. E agora, a sua atividade aqui. Então, para que o aluno veja a atividade que ele fez, o resultado dele, se ele clicar aqui, vai aparecer para ele a mensagem de que ele não pode enviar o e-mail, né? O novo formulário. Apareceu para mim diferente porque lembre-se que eu estou usando o mesmo e-mail para aluno e professor. Então, ele me oferece a opção de abrir e retomar. Não é isso. Eu vou ao e-mail. Eu botei o meu Gmail, né? Então, no meu Gmail, vai aqui, ó. Olha a mensagem que o aluno vai receber. Pontuação lançada, atividade avaliativa. E aí, eu tirei um e-mail. Sua pontuação de atividade avaliativa foi liberada. Visualizar. Olha aí. Então, o aluno clica ali, visualizar, e ele vai ver o que ele errou e o que ele acertou. Certo? Como, professor? Eu não estou vendo nada. Aqui, ó, o feedback, ó. Parabéns. Que pena, estude mais. Então, essa ele errou. Isso aqui eu não botei feedback, né? Deveria ter colocado. Não sei, prof. Espero ter ajudado a trabalhar com o Google Formulários. E lembre-se, uma ideia puxa a outra. Que mais? Que tipo de atividade você poderia fazer com essa ferramenta? Conta aí nos comentários.